Boa tarde a todos. Eu vou fazer a invocação da nossa loja, Conde de Saint-Germain, para dar início aos nossos trabalhos de hoje. Aos grandes seres que dirigem os destinos da humanidade e que são a corporificação do amor imortal, pedimos que abençoem a Sociedade Teosófica e a esta loja, fundados para o seu serviço. Ampare-nos com o seu auxílio e orientação, inspire-nos com a sua sabedoria e atividade. Fortifique-nos com o vosso amor. Estão abertos os trabalhos para esse dia de hoje, de 2 de abril de 2022. É com muita alegria, muita satisfação, que nós vamos receber a nossa irmã Berta Sanches, da loja Paz Profunda de Ribeirão Preto, e ela hoje está num dia muito especial, que nós estamos fazendo uma homenagem também a Helena Pletorovna Blavatsky, nossa instrutora, pela sua passagem, que é no dia 8 de maio, pelo Dia do Lótus Branco. Então, por isso que foi escolhida uma palestra que é realmente dedicada a Helena Blavatsky. E eu peço à nossa irmã Berta que ela fale um pouquinho sobre ela, antes de começar essa palestra, que tem o seguinte título: A Sabedoria Divina e as Instâncias de Dzian. Berta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. Obrigada a todos pela presença, boa tarde. Agradeço o convite, né, da loja Conde de Saint-Germain, principalmente com um tema desses, né? O que eu posso falar? Minha formação é Relações Internacionais, né? Eu estudei na Universidade Nacional Autônoma do México. Minha especialidade é Comércio Internacional, porém eu fiz aqui em Brasília a Unipaz, a Universidade da Paz. Então, vamos dizer assim que foi meu acesso a esse mundo holístico e espiritual, né? Então, hoje, o assunto que nós vamos tocar é um pouco complexo, então, por isso, por mais que eu tentei sintetizar, não dá para sintetizar demais sem perder o objetivo, né? Que seria mostrar os conhecimentos em que se fundamentou a escrita da obra máxima da senhora Blavatsky, A Doutrina Secreta, e que foi em base às estâncias de Dzian, né? Então, eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu coloquei assim porque sempre me dá uns negócios que na hora de passar não passa, tá vendo? Mas tá bom. Mas aí não está passando, espera aí um minutinho. Não sei por que demora um pouquinho. Ai, ai. Se você quiser aumentar, pode aumentar. Esse aqui que aumenta. Não, você sabe que para mim fica melhor assim. Então tá bom. Para a gente tá bom também. Não tem problema nenhum. Aí, foi. Agora foi. Então, vamos começar dizendo, como a HPV nos diz, é através da intuição e não do intelecto que acessamos o conhecimento divino. Então, eu sugeriria tentar nos libertar um pouquinho das amarras do intelecto, né, para poder acessar o mundo do coração. Isto é, permitir que Budi em nós nos traga o entendimento para esse tipo de estudo. A bibliografia que eu utilizei está aqui, Sabedoria Eterna, Estâncias de Dzian, o livro da meditação mística, o livro perdido de Dzian, a própria Doutrina Secreta, principalmente volume 1 e 3. Os livros secretos de Blavatsky, a Tradição Sabedoria, Doutrina Secreta de Michael Gomes e a síntese da doutrina de Cordélia Alvarenga.
Podemos dizer que na natureza existe um governo oculto, que a gente não consegue entender, mas percebe na harmonia da natureza. É por isso que a sabedoria da Índia nos fala das 3 qualidades da natureza. Tamas, que vem a ser a inércia, né? Que vai da imobilidade do mineral à mente do homem comum, que normalmente está fechada aos estímulos da vida espiritual. Rajas é o movimento presente em tudo. É a força do vento, das marés, da energia contida no átomo e nas estrelas. Portanto, é a pressão que modifica tudo que existe, como os jovens, as revoluções e todos aqueles que lutam por transformações. Já Sattva vem a ser o equilíbrio, a harmonia, dentro do aparentemente instável, né? É a conscientização daquela paz que está no coração desde todo sempre, mas que muitas vezes foi esquecida. E da mesma forma que na natureza nada é uniforme, há desertos, montanhas, planícies, né? Os seres humanos seguimos mais ou menos a mesma lei, sendo que a maioria, a maioria somos planos, vamos a dizer assim, comuns. E só alguns conseguem atingir a montanha. Isso seriam os Himalaias do espírito, né? Que normalmente são incompreendidos. São aqueles que padecem todo tipo de ataque. E nós temos diversos tipos de exemplos ao longo da humanidade. Aqueles que sofreram cicuta, crucifixão, fogueira. Hoje em dia poderíamos falar de difamação, fake news, enfim. Os meios se modificam, mas o objetivo sempre é o mesmo. Porque são recursos utilizados pela mediocridade para defender a tranquilidade ameaçada. Essas pessoas combatem todo tipo de abertura e aprimoramento da evolução do ser humano. Por quê? Porque eles temem o despertar das massas. E eles vão utilizar todo tipo de meio. Nós temos diversos exemplos ao longo da história, como Sócrates, Giordano Bruno, Joana d'Arc, etc. Mas a sabedoria divina serve-se de homens predestinados como instrumentos de transformação. E nesse caso poderíamos falar de Krishna, Buda, Jesus, Maomé, São Francisco, entre outros. Desculpem nosso telefone. Helena Petrovna Blavatsky foi um desses seres especiais que se movia em dimensões que não eram comuns. E sua missão foi auxiliar o nascimento de uma nova consciência do ser. Eu não vou falar da biografia da senhora Blavatsky, mas é importante mencionar certas informações. Então, ela nasce em 30 de julho de 1831, na Ucrânia, e ela vai falecer 60 anos depois, em Londres. Ela pertencia a uma família nobre. O avô era governador de Saratov, a mãe era uma escritora famosa, o pai era militar, portanto, ela teve uma educação tradicional para os moldes daquela época. Ela estudou piano, pintura, francês. Aos 17 anos, ela casa com o general Blavatsky, que era bem mais velho do que ela, mas ela acaba fugindo. Ela escapa do casamento e, ajudada pelo pai, financeiramente, ela vai dar início a uma vida de aprendizado pelo mundo e o desenvolvimento dos seus dons.
Ai, gente, desculpa o telefone. A Helena, ela inicia uma vida de viagens por todo o mundo, sempre atrás das culturas onde ela teria acesso a fontes de sabedoria ancestral. Então, ela visita Egito, Índia, Grécia, Turquia, México, Peru, tenta em diversas ocasiões entrar ao Tibete, e ela acaba conseguindo, depois de diversas tentativas, em 1865, ela fica 3 anos lá na região de Shigatse, num mosteiro, recebendo instrução, e anos depois ela volta. Ela volta para terminar seus estudos. Desculpe. Bom, agora consegui desligar. Ai, desculpa 1000 vezes. Uma das questões importantes dentro da vida dela é que em 1874 ela é enviada nos Estados Unidos para presenciar acontecimentos de ordem espírita, né, que estavam acontecendo, porque ela escrevia para jornais, e é onde ela vai conhecer o seu companheiro de ideal, que é o coronel Henry Steele Olcott. Eles juntos, no ano seguinte, eles vão fundar a Sociedade Teosófica em Nova York, tá? E que é oficialmente formada por Helena Petrovna Blavatsky, o coronel Olcott e William George, entre outros. A missão da sociedade é auxiliar o nascimento de uma nova consciência no ser humano, incentivando a fraternidade universal. E se diz que o programa original da ST é tão importante quanto a Carta das Nações Unidas. Já no ano seguinte, a Blavatsky escreve uma das suas principais obras, né, Isis Sem Véu. Nos próximos 10 anos, ela vai difundir a teosofia através de escritos, viagens, palestras. Ela vai conhecer o editor do jornal inglês na Índia, o Pioneer, que é o senhor Sinnett. Eles vão mudar a sede da sociedade para a Índia, onde eles vão comprar mais tarde o terreno, né, o que é hoje a sede em Adyar. Ao mesmo tempo, o senhor Sinnett vai ter autorização para realizar um intercâmbio de cartas com alguns mestres de sabedoria, tá? Para esclarecimento e melhor compreensão dos estudos. Porém, a raiz destas cartas, a senhora Blavatsky sofre traições, difamações, enfim, e ela acaba deixando a Índia. Ela ficou doente, quase de morte, mas ela consegue se erguer com a ajuda dos mestres e ela continua seu trabalho na Europa. Aí, finalmente, ela vai publicar a sua grande obra, A Doutrina Secreta, né? Que, nas palavras do mestre Kuthumi, para o coronel Olcott, ele diz assim: trata-se de um trabalho mais valioso que seu predecessor Isis Sem Véu. Verdades ocultas que farão uma fonte de informação e instrução para o estudante sério pelos anos que virão. Assim, em 1888, outubro, é publicada a Doutrina Secreta, que vem a ser uma síntese do pensamento científico, filosófico, religioso e esotérico da tradição dos mistérios, tanto de civilizações como Egito, Índia, Tibete e China. A sua essência é a transformação humana e ela vai apresentar 3 proposições fundamentais. A existência de um princípio onipresente, que vai chamar de absoluto, eterno, sem limites, incognoscível,
e não manifestada. Vai falar da eternidade do universo, que passa por ciclos de atividade e inatividade, que vai chamar de Manvantara e Pralaya. E a identidade de todas as almas com a alma universal, que é um aspecto do absoluto, isto é, o Atman em nós. Só para encerrar sobre ela em 89, na França, publica A Voz do Silêncio e A Chave para a Teosofia. E em 91, ela vai falecer em Londres. Sobre os objetivos da doutrina secreta, seriam, resumidamente, mostrar que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos, assim como proporcionar o fio que conduz à verdadeira história da raça humana, levantando o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a verdade. Apresentar ao intelecto aberto, quer dizer, a todos aqueles intelectos abertos à intuição e percepção espiritual, os segredos científicos do universo e sua compreensão. Então, o que seriam as estâncias de Dhyan? É um manuscrito arcaico que contém os registros de toda a evolução da humanidade. Livro conhecido também como da sabedoria mística. E a palavra deriva do sânscrito. Dhyana, meditação mística, e Dhyan, sabedoria, conhecimento. O David Regal diz que a palavra Dhyan viria a ser uma corrupção do tibetano, da palavra Dhyana, meditação, ou Jnana, sabedoria. O idioma utilizado é o Sensar, ou língua do sol, língua sacerdotal, secreta. A língua dos iniciados, que não é fonética, mas escrita, e pictórica e simbólica. Se diz que já houve época que era conhecida por todos os povos, tá? Os ancestrais dos toltecas, os habitantes da Atlântida, todos eles a entendiam, já que herdaram dos sábios da terceira raiz, que por sua vez a aprenderam dos deuses da primeira e segunda raças. E vem a ser a raiz do sânscrito. Agora, o livro das estâncias, ele faz parte do Kyuté, que seria o livro da sabedoria secreta do mundo. E esse livro é formado, nos diz Blavatsky, ela comenta na Doutrina Secreta, na seção Livros Secretos de Lam Rim e Dhyan. Ela nos comenta que são 7 volumes secretos, 14 de comentários, mas um glossário de termos ocultos para iniciados, e 35 volumes para leigos. Isso é a parte exotérica que poderia ser compartilhada com as massas. Só para sua informação, os livros do Kyuté também fazem parte do Kanjur e os comentários do Tanjur, que juntos vão constituir o cânon sagrado budista tibetano. Se diz que o Kanjur tem a palavra de Buda e o Tanjur a sua explicação. Então, por que Helena Blavatsky foi tão perseguida se as fontes do livro que ela publica são tão idôneas? Acontece que a identidade destes livros foi um enigma por muito tempo, tá? Até que, depois de muita análise detalhada das fontes que ela menciona, das referências, finalmente foram encontrados nas bibliotecas dos monastérios Gelugpa, no Tibete, e outras seitas, verificando-se que se tratava de obras ocultas que a tradição tibetana e budista considera as doutrinas secretas do Buda. Tem um autor, também ucraniano,
nacionalizado francês, o Jacques Verguer, que ele nos comenta em seus livros que o crime de Blavatsky foi revelar as chamadas estâncias de Dician, tá? Que era um texto muito cuidado lá no Tibete, porque ele revela as chaves do conhecimento do passado remoto da humanidade e, inclusive, põe à disposição estranhos poderes. Mesmo que os trechos que a Blavatsky revelou apenas levantem uma ponta do véu sobre a origem do universo e do ser humano. Jacques Verguer, inclusive, ele comenta que ele denuncia, na verdade, a existência de uma máfia do espírito, que ele vai chamar a máfia dos homens de preto, que seria uma aliança contra o saber, uma misteriosa fraternidade que tem por função manter a humanidade escravizada a seus dogmas e interesses. E ele comenta que é uma força que existe de fato e que foi confirmada, inclusive, pelo Papa Paulo VI. Como vocês veem, esse tipo de situação continua vivo, né? As perseguições continuam, né? Através, como eu mencionei, de fake news. Hoje em dia se transquiversa nas informações. Então, isso é algo bem atual. As instâncias funcionam como outros textos oraculares da antiguidade, né? Sua origem é tão misteriosa quanto os próprios oráculos caldeus, né? Que descreviam a criação em termos de torvelinhos de fogo e força intermitente. E se diz que o texto mais próximo é o hino da criação do Rig Veda, que nos diz: não existia não existência, nem existência. Não existia o ar, nem o firmamento que está além. O que estava oculto? Onde? Não havia morte, entretanto nada era imortal. No início, a escuridão se escondia na escuridão. Somente o um respirava por si mesmo. Além dele, nada existia. Havia as trevas e, a princípio, tudo estava imerso na escuridão profunda. Um oceano de luz. De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses só nasceram mais tarde. Ele o sabe, ou talvez nem mesmo ele saiba. Como a senhora Blavatsky nos diz, teosofia é a ciência do oculto, e seu campo é o invisível. E ela lembra que as instâncias falam somente as faculdades internas, e não a compreensão ordinária do cérebro físico. O livro vai se dividir em 7 instâncias sobre cosmogênesis, que vão descrever a origem do cosmos e tudo que nele existe a partir do princípio uno e posterior evolução. E 12 instâncias sobre antropogênesis, que vão nos falar de uma origem poligenética, diferentes formas de reprodução e uma evolução animal, pelo menos quanto aos mamíferos, posterior ao homem, ao invés de precedê-lo, conforme a ciência postula. Os períodos de tempo para a evolução que se menciona nas instâncias remontam a milhões de anos e são diferentes dos que a ciência menciona, tá? E também nos fala de uma evolução através de diferentes humanidades ou raças. E só para entender como nós temos que utilizar a nossa intuição para conseguir entender um pouco os textos, eu coloquei isto aqui. Blavatsky, no seu artigo Ensinamentos Tibetanos, comparte as respostas do Lama Tashi Lumpo Rinpoche. Olha como ele se escreve. Em nosso sistema, cada descrição dos lugares é figurativa. Cada nome e palavra é intencionalmente velado. E antes de dar ao aluno qualquer instrução adicional, ele deve estudar
como decifrar, entender e aprender o termo secreto equivalente ou sinônimo para quase todas as palavras da nossa língua religiosa. Mesmo em textos acessíveis às massas, cada frase tem um duplo significado, um para o leigo, outro para aqueles que receberam a chave dos arquivos. Então, para iniciar a nossa jornada da evolução nos diversos planos da existência, devemos entender que entendemos como cosmos, né? Cosmos com K. Que seria o espaço composto de matéria de diversos estados e densidades, do qual somente conseguimos captar uma estreita faixa e que catalogamos como corpos celestes. Mas existem outros planos paralelos com os quais temos trocas energéticas que vão formar o absoluto. Nós costumamos chamar esse espaço, né, de absoluto, porque é a única coisa eterna e grandiosa que podemos imaginar, né? Sendo que a noção de espaço como vazio hoje já foi abandonada, já que todos sabemos que a natureza é energia, tá? Então, aquele vazio aparente, na verdade, é plenitude, tá? É o receptáculo absoluto de tudo que é manifestado e não manifestado. Por isso, as instâncias nos mencionam assim: ele, o absoluto, é a raiz sem raiz, é a vida uma, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim. Existe desde a eternidade, uma hora ativa, outra passiva, periódica nas suas manifestações, entre cujos intervalos reina o sombrio mistério do não ser. Inconsciente, mas absolutamente conscientizado, chamado na língua esotérica de o grande alento. Incognoscível, pois sua compreensão escapa à capacidade da inteligência humana. E HPV nos complementa. Denominamos absoluto como trevas, porque para nossa compreensão finita, ele nos aparece como sendo inteiramente impenetrável, ainda que reconheçamos que a nossa percepção a ele não faz justiça. Por isso, trevas ou absoluto vem a ser a realidade última, porém, além do alcance da nossa mente e dos nossos sentidos, né? Seria o Parabrahman dos Vedantinos e o Ein Sof dos cabalistas. A cosmogênesis oculta ensina que atrás, além e dentro de tudo está o Pai eterno e infinito, do qual o temporário e finito emergem ou nascem. Essa autoexistência ilimitada é referida como o absoluto, o imutável, o todo, eterno, a causa sem causa, a raiz sem raízes. A unidade impessoal sem atributos concebíveis pelo homem. E do absoluto emergiu um poder e inteligência ativos e criativos, para se tornar a deidade formadora do universo a ser. Conforme a doutrina secreta, o Deus Criador é um coletivo de seres intracósmicos, emanados do princípio uno, que trabalharam na matéria ordenando-la. Por isso Blavatsky diz: acredito no Deus uno, desconhecido, sempre presente na natureza. Ela se recusa a aceitar o Deus do dogma, já que para ela, o homem, na sua vaidade, cria seu próprio Deus com as mãos sacrílegas,
feito da matéria que saiu de seu mísero cérebro e impôs ao gênero humano como revelação. João Evangelista chama este ser, o absoluto, o uno, de Deus, o Verbo, e olha como coincide com Blavatsky. Não o Cristo, mas acima dele, que se fez carne, não no sentido limitado de um corpo, mas na carne de tudo quanto existe, neste e em milhões de outros sistemas solares. Nele vivemos e nos movemos, e nele temos o nosso ser. E complementando no Gênesis, e as trevas estavam por sobre a face das profundezas, nelas estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Importante entender que trevas vem a ser a raiz da luz, sem a qual esta não poderia manifestar-se, nem existir. Agora, a gente às vezes tem um certo preconceito com relação à palavra trevas, como se trevas significasse alguma coisa, sei lá, maligna. Não, aqui estamos falando só de obscuridão. Então, é da obscuridão que vem a luz, porque luz é matéria, e trevas, ou obscuridão, é espírito puro. E em todas as cosmogonias, a luz procede das trevas, né? Já que luz não é matéria, luz não é eterna, portanto, é maia. É aquela história, quando não podemos responder a certas vibrações, temos a impressão de ausência, né? De vazio. E o objeto permanece como não existente. Então, as trevas são a representação alegórica do universo durante o pralaya, isto é, o absoluto em repouso. Agora, essa essência infinita e desconhecida existe desde a eternidade. Como se mencionou, uma hora ativa, outra passiva. O universo fenomenal ou visível vem a ser o resultado da imensa cadeia de forças cósmicas em movimento, no início de um período de atividade, quando se desperta. Quando ocorre essa expansão da essência divina de dentro para fora, é chamada de Manvantara. A ciência chamou de Big Bang. É quando o mundo vem à manifestação. E da mesma forma, quando recomeça o período de passividade, registra-se uma concentração da essência divina e o trabalho anterior da criação diminui gradualmente. Isto é, desintegra-se o universo visível e sua matéria é dispersada. E as trevas solitárias e desertas estendem-se mais uma vez sobre a face do abismo. Isto que é conhecido como pralaya. Então, já dentro da cosmogênese das estâncias de Dhyan, elas vão tratar da história espiritual do desenvolvimento do cosmos. Lembrando que cosmos com K se refere a toda a infinidão de nebulosas e universos. E a vida na Terra. E este livro nos leva de volta, portanto, ao alvorecer da existência, quando nada existia, e abrange ideias de cosmogonia e tempo divino. Revela na história da evolução cósmica com uma forma algébrica abstrata, que pode ser aplicada à Terra, ao sistema solar, à cadeia planetária. As primeiras 7 estâncias se referem aos grandes estágios do processo evolutivo, que nos Puranas é conhecido como 7 criações e na Bíblia como os 7 dias da criação. A fórmula vem a ser esta aqui, que vocês conhecem. Então, onde aparece em primeiro lugar um disco branco, né, que vai ser o cosmos na eternidade, ainda em repouso, né, antes do despertar.
E o círculo é a unidade divina da qual tudo procede, para a qual tudo há de voltar. Em seguida, temos um disco com um ponto, que vem a ser a aurora da diferenciação. É o ovo cósmico, o germe que se transformará no universo. O terceiro, vemos o ponto transformar-se em diâmetro. Isso vai simbolizar a mãe natureza contida no interior do absoluto, que tudo abarca. É a vida e a forma. Quando o diâmetro é cortado por uma linha vertical, transforma-se na cruz terrena. A humanidade já estava na terceira raça raiz e é o sinal que marca o início da vida humana, em potencial. Quando a circunferência desaparece e deixa somente a cruz, significa a descida do homem na matéria. Anuncia o início da quarta raça raiz. Então, agora nós vamos ver pequenos trechos das estâncias, só para vocês verem o tipo de escrita que está contida neste livro. A estância número 1 vai falar da noite do universo. Descreve o estado 1 durante o pralaya, antes da primeira vibração da manifestação do novo despertar. E diz assim: o Pai Eterno, envolto em suas invisíveis vestes, repousou mais uma vez por 7 eternidades. Não existia tempo. É importante que a gente lembre que o tempo cronológico depende dos 5 sentidos, né, que vão ordenar os eventos no cérebro. O tempo vai ser um fluxo, onde o passado fica na memória, o futuro é especulação e o presente é o ponto de encontro entre ambos. Somente as trevas enchiam todo o espaço limitado, porque pai e mãe e filho eram novamente um só, e o filho ainda não despertara para a nova roda. Quer dizer, o filho, o universo ainda não havia iniciado sua manifestação periódica. O sábio Sri Aurobindo nos diz algo que parece a tradução da primeira estância, né? Ele tem um verso aqui que diz: era a hora que antecede o despertar dos deuses, ao longo do caminho do divino evento, só a imensamente apreensiva da noite, em seu escuro templo de eternidade, jacia imóvel à beira do silêncio. Um nada insondável ocupava o mundo. Na estância 2, a ideia da diferenciação é um estágio similar ao primeiro, por isso se diz que a gente tem que deixar a intuição. E diz assim: não havia nem silêncio nem som, não havia nada a não ser o alento incessante e eterno. Os 7, que vêm a ser os criadores das cadeias planetárias, ainda não tinham nascido da trama da luz. O universo ainda estava oculto no pensamento e regaço divino. Na estância 3, vai nos falar do despertar do cosmos. Descreve o despertar do universo após o pralaya. E retrata o surgimento das mônadas, que são chamadas de peregrino, de seu estado de absorção no interior do uno, e vai falar da primeira vibração da diferenciação. E diz assim: a mãe intumesce expandindo-se de dentro para fora, como o botão de lótus. A vibração alastra-se por toda parte. Isto é, acontece uma mudança de estado da subjetividade para a objetividade. As trevas irradiam luz e lançam um raio solitário no meio das águas no abismo mãe. O raio faz vibrar o ovo eterno, isto é, a existência potencial, e deixa cair o germe não eterno, que se condensa no interior do ovo mundo, a existência concreta. A gente pode interpretar o raio solitário que penetra as entranhas da mãe, né, como a inteligência ou pensamento divino,
que fecunda a Mai, fonte de existência material. A água, como mencionamos, é base e fonte da existência material em sentido metafísico em todas as cosmogonias. O símbolo do ovo exprime os ensinamentos ocultos de que a forma primordial de cada coisa manifestada, desde o átomo até um planeta e desde o homem até o anjo, é esferoidal, sendo a esfera o símbolo da eternidade e infinito. Aqui ele nos fala sobre a cadeia planetária, que também é uma aula à parte, mas eu só vou tocar um pouquinho. A evolução de um corpo cósmico se processa desde o primeiro, que seria a letra A, que é etéreo, até o D, que seria o lado mais denso, quando o planeta já está densificado, concreto, como é o caso da nossa Terra. E daqui ele vai subir até novamente voltar ao 7º grau, que seria novamente etéreo. A Terra deve existir durante 7 rondas, que é o tempo que um planeta leva para subir de grau evolutivo. Nas 3 primeiras, essas A, B e C, ela vai se consolidando até chegar na 4ª, que é a letra D, onde alcança a estabilidade e sua máxima consistência, né, atual, que nós vivemos hoje. E é quando a humanidade se desenvolve plenamente. Nas 3 últimas, aqui a ascensão E, F, G, retorna gradualmente à sua primeira forma etérea. Isto é, espiritualiza-se, por assim dizer. Ela vem do etéreo e ela vai para o espiritual. Na instância 4, as hierarquias centenárias vêm a ser manifestações ativas da energia suprema, seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução ou lei da natureza, e que são os que dão a forma, são os criadores de todo o universo manifestado, que, tendo alcançado a perfeição no universo solar anterior, ganharam o direito de se tornar divinos pela própria experiência. Os 7 primordiais, como são chamados, constituem as 7 hierarquias de seres espirituais, mais elevadas na escala da existência em relação ao nosso sistema solar, que poderiam ser os arcanjos, né, no cristianismo. Os Dhyani Budas, arcanjos, filhos da luz, são o aspecto espiritual dos construtores, né, dos 7 anjos que presidem os 7 planetas. E se diz que aparecem na Terra como avatares só no começo de cada nova raça. E que eles vão agir como centros transmissores de energia universal que vai se convertir em vontade. Também se menciona, como nós sabemos, que há 7 grandes reservatórios de mônadas humanas, e que tanto as nações como os homens são agregados em 7 categorias ou raios, cada um com um espírito planetário como vigilante. Eu superior, guardião, pai no céu, isto é, um princípio inteligente, consciente e vivo. A instância 5 vai falar de Fohat, o filho das hierarquias setenárias, e vai descrever o processo da formação do mundo. Inicialmente a matéria cósmica difusa, em seguida o turbilhão ígneo, que vem a ser o primeiro estágio na formação de uma nebulosa. Ela se condensa e depois de várias transformações forma um universo solar, uma cadeia planetária ou um simples planeta. E a força que anima a existência e fertiliza o ovo cósmico é denominada Fohat, força vital impulsora. E é também através de Fohat que as ideias da mente universal são impressas na matéria. Então, podemos ver que antes do universo e nosso globo assumir a forma de ovo, um longo rastro de poeira cósmica, névoa de fogo,
se movia e retorcia como uma serpente no espaço. Se diz que o Espírito de Deus, movendo-se no caos, foi simbolizado por todos os povos como uma serpente de fogo, exalando chamas de luz sobre as águas primordiais. O universo, a terra, o homem, se despojam periodicamente de suas vestes ou velhas peles, para retomar outras novas e depois de um período de repouso, como faz a serpente. Por isso existem diversos desenhos em diversos países, né, que vão representar justamente isso. Esses dois aqui, o do centro e de cima, é do México, China, a Grécia, a alquimia, enfim, isso é um símbolo universal. A instância número 6 já vai nos falar sobre nosso mundo, crescimento e desenvolvimento. A partir do quarto verso, trata especificamente do nosso sistema solar, que seria o cosmos com C. E da Terra, da história da Terra, né? O Sol é o símbolo visível e mais próximo de Deus de que dispomos. Vocês veem que em todas as tradições ancestrais, o Sol sempre foi venerado, né? Que de fato é a representação mais próxima que temos de Deus. Ele pertence ao sétimo plano cósmico, seu reino inclui os sistemas de evolução dos planetas do nosso sistema e seus satélites. E nesta estância tem esses versos que eu acho muito lindos. A faísca pende da chama, percorre os 7 mundos da ilusão, os 7 globos. Detém-se no primeiro, onde é metal e pedra, passa para o segundo e repara, é uma planta. A planta rodopia através de 7 modificações e transforma-se em um animal sagrado, que vem a ser a primeira sombra do homem primitivo. Na quarta ronda, os filhos recebem a ordem para criar suas imagens. Um terço recusa-se. A maldição é pronunciada, isto é, a retribuição kármica. Nascerão na quarta raça, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Podemos dizer que o drama na Terra está no seu quarto ato. E assim como a Terra sólida começou como uma esfera de fogo líquido e poeira ígnea, o homem também passou por fases análogas. Os santos deuses, vamos dizer, os jovens deuses, negaram-se a multiplicar e criar espécies à sua semelhança, por não considerar as formas apropriadas para eles, né? Então, eles se recusam a entrar nas sombras de seus inferiores. E eles caem na mira dos lipicas, os senhores do karma. Na instância 7, que fecha, os progenitores do homem na Terra dão continuidade à história e descrevem a descida da vida até o aparecimento do homem. E nos diz, o raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma. A raiz que nunca morre, a chama trilíngue, isto é, a nossa tríade, dos 4 pavios, nossos 4 corpos inferiores. Portanto, é chamada chama de 3 línguas e 4 mechas. Que, como vocês todos conhecem, nossos 7 corpos, 3 superiores e 4 inferiores. E nos diz, dos atributos combinados desses elementos é formado o homem, o pensador. O fio existente entre o observador silencioso ou vigilante, isto é, a mônada, e sua própria sombra, isto é, o seu corpo encarnado, torna-se mais forte e radiante a cada modificação, isto é, nascimento e morte. Isto é, que a cada experiência de vida que nós temos, nós vamos fortalecendo o vínculo que nos une à nossa própria mônada. Para terminar esta parte,
diz, esta é tua roda atual, disse a chama à centelha. És tu mesmo minha imagem e minha sombra. Revesti-me de ti e tu és meu veículo. Até o dia em que estarás conosco, quando voltarás a ser eu mesmo e os outros, tu e eu. Em seguida, os construtores eleitos pioneiros, tendo preparado sua primeira roupagem, descem na terra e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Este é o fim da cosmogênese. Okay? Este trecho me emociona muito. Agora, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a antropogênese, que seriam as 12 instâncias seguintes que vão falar sobre os primórdios da vida senciente, as tentativas para criar as diversas raças. Então, sobre isso, a própria Blavatsky escreve em 1888, e ela faz um comentário, ela diz, isto deve parecer para o leitor ridiculamente absurdo. Entretanto, está estritamente nas linhas de analogia evolutiva que a ciência percebe no desenvolvimento das espécies animais viventes. E ela diz, primeiro a procriação semelhante às células, isto é, por divisão própria. Depois de umas quantas etapas, a ovípara, como no caso dos répteis, aos que seguem os pássaros. Depois, finalmente, os mamíferos, com seus modos ovovíparos de produzir rebentos. E como a gente sabe, sempre existiram ideias diferentes, teorias sobre a origem ou criação do homem. Então, no livro de Dician, fala dessas diversas raças, tá, que se desenvolveram ciclicamente. E que são muito mais antigas que os Vedas, né, que são comentadas também. E nós também sabemos que em outras épocas também se falou de diversos tipos de humanidades. Então, por exemplo, Platão fala no Fedro de uma raça de homens alados. Aristófanes, no Banquete de Platão, se refere a uma raça andrógena. No Pimandro, Hermes Trismegisto fala que no reino animal todos possuem 2 sexos. E no Códice Maia do Popol Vuh, os primeiros homens são descritos como de uma visão ilimitada, que eles tinham imediato conhecimento de todas as coisas. Já na visão teosófica, então, complementando, né? Sabemos que difere da biológica simplesmente porque considera diferentes qualidades de matéria, né? Que hoje em dia a ciência já aceita, né? E que constituem no ser humano e se distinguem pelo grau de sutileza. Nós temos os 7 corpos, né? A chama de 3 línguas e 4 mechas. A evolução da humanidade nas instâncias apresenta 3 proposições que são em oposição à ciência e a dogmas religiosos. Fala da evolução de 7 grupos humanos em 7 locais diferentes, fala do nascimento do corpo astral antes do físico, e que o homem nesta ronda precedeu os animais mamíferos, né? Inclusive os antropóides, em oposição ao que a ciência coloca. Depois da formação do planeta, tivemos o aporte de diversas raças em distintos momentos da história. A evolução acontece através de 7 raças que nascem uma da outra. Principiaram com a etérea e terminarão com a espiritual, numa dupla linha de evolução física e moral. Cada uma passa por 7 sub-raças antes de evoluir para a próxima. E cada raça, assim como suas sub-raças, se divide em 4 idades ou ciclos: ouro, prata, bronze e ferro. Nós nos encontramos no Kali Yuga, que seria a idade do ferro, que vem a ser o símbolo da estrela de 5 pontas, né? Invertida, e é o símbolo da
feitiçaria humana, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as raças que a Helena Blavatsky nos comenta. Seria a polar, a hiperbórea, a lemuriana, a atlante, a ariana, que é nossa atual, e as futuras raças. Então, a primeira raça vem a ser a polar ou protoplasmática, chamados nascidos por si mesmo, ou sem mente, que era composta por seres divinos, né? Registrada como raça dos deuses ou dos Els, isto é, vindos de Deus, né? Porque foram os primeiros. Surgiu das dimensões superiores, era perfeita, seres inefáveis, além do bem e do mal. Apareceu aproximadamente 300 milhões de anos e viveu, segundo HPB, num continente chamado Ilha Sagrada. E hoje em dia são os representantes das 7 categorias dos anjos. Se localizava na calota polar norte e o planeta ainda não era condensado, né? Quer dizer, ele era etéreo. Eles tinham formas enormes, sem um corpo definido, né? Eles foram dotados de ouvido rudimentar, e Blavatsky diz que eram descendentes dos homens celestes, chamados na filosofia hindu Pitris. E como esta raça não era mortal, apenas converteu-se na próxima raça. A segunda raça são os chamados nascidos do suor ou sem ossos. O continente hiperbóreo é lá no norte, na Groenlândia, Suécia, Noruega, onde naquela época o clima era tropical e com muita vegetação. Seus corpos ainda eram etéreos, mas um pouco mais densos que os da primeira raça. Eram corpos brilhantes, às vezes assumiam formas vegetais, animais, assexuados. O nascimento se dava por brotamento, através do suor, revelando um forte caráter vegetal. A primeira raça se partia, tá? Bipartição. Esta aqui é por exudação. E eles adquirem o tato, vão responder ao fogo e ao ar. Se diz que esta raça foi dotada com uma chispa primitiva do germe da inteligência. Aparece um rudimento de mente, mas ainda não há uma ponte entre espírito e matéria. E nesta mesma época acontece uma grande diversidade de espécies, né, que foram gestadas. Os 3 reinos ainda não estavam do todo diferenciados. As primeiras raças procriavam por exudação de fluido vital, né, formavam uma bola, tipo um ovo, que servia como veículo exterior ao feto. Antes da formação da terceira, houve grandes mudanças geológicas e surge o continente lemuriano depois de um grande dilúvio, né? E aí começa a densificação do planeta. Isso aqui. A terceira raça lemuriana são os nascidos do ovo, no continente Mu, o grande continente da Lemúria. Era um continente gigantesco que ficava no Oceano Pacífico, hoje seria Ilhas do Havaí, Ilha de Páscoa, né? Se diz que eram gigantes, com 4 ou 5 metros de altura, inicialmente hermafroditas, e reproduziam-se por meio de um ovo, que se desprendia do corpo. Tinham formas físicas bem diferentes e desenvolveram a visão. Se diz que a forma exterior não era uniforme, pois os veículos, aquelas cascas externas, os ovos, muitas vezes, antes de endurecer, eram corrompidos por animais ou espécies hoje desconhecidas. Daí que surgiram raças intermediárias de monstros, meio homens, meio animais, mas não foi lhes permitido viver por muito tempo. Com o tempo, as espécies animais e a raça humana se separam e não voltam a se unir.
e a localização do continente, só para vocês terem uma ideia. Os lemurianos desenvolveram um olho no meio da testa, que seria a terceira visão, e ficaram conhecidos como ciclopes na mitologia, né? Eles tinham o poder de enxergar várias dimensões. E com o passar do tempo, esse olho central dos lemures foi se atrofiando até se transformar em nossa misteriosa glândula pineal, né? Que hoje sabemos que é a nossa glândula espiritual, né? E foi na Lemúria que houve, nas últimas subraças da raça lemuriana, a separação dos sexos. Isto é, os hermafroditas foram extintos naturalmente e, portanto, foi necessária a contribuição mútua para a reprodução da espécie. Foi na quarta subraça lemuriana que cessou a faculdade que tinha a criança de caminhar assim que saía da sua casca, quer dizer, ela saía do ovo e, como os bichinhos, já caminhava. Na quinta subraça, começa o ovo a ser retido no ventre materno. E a criatura nasce débil e desvalida. Quer dizer, já é como hoje em dia, né? Ao final do período da raça, o homem se torna finalmente mortal, isto é, totalmente denso, consolidando seu corpo físico e a reprodução sexuada como se conhece hoje. A reprodução sexual, naquela época, era para brindar corpos às almas que necessitavam reencarnar. Portanto, se desconhecia a fornicação. Quando começaram a desperdiçar o esperma sagrado, os deuses os castigaram. E na mitologia judaico-cristã, isso é explicado como a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Se diz que depois terremotos e erupções vulcânicas afundaram o continente Mu no Oceano Pacífico. Se diz que os lemurianos chegaram também a um alto grau de civilização, tá? Eles tinham naves voadoras, utilizaram energia atômica, enfim, eles chegaram a um alto grau de cultura, que era a Idade de Ouro ou a Idade dos Titãs. Assim chegamos à quarta raça raiz ou civilização Atlante. O Manu da quarta raça escolheu da anterior os tipos mais adequados e os conduziu à terra sagrada para livrá-los do cataclismo lemuriano. Portanto, depois que a humanidade hermafrodita se dividiu em sexos opostos, transformados pela natureza em máquinas portadoras de criaturas, surgiu a quarta raça raiz há 18 milhões de anos, num continente chamado Atlântida, a famosa ilha citada por Platão, que na verdade era só um fragmento. Eles vêm a ser os primeiros que podemos chamar de homens, e a primeira terra histórica onde as tradições receberiam mais atenção. Atlântida, aqui para vocês localizarem. Como vêem, meu país está exatamente no meio dos dois, tanto da Lemúria como da Atlântida. A raça Atlante nasce sob a influência de Soma, a Lua, e de Sani, Saturno, inteligência concreta. Formaram grandes impérios, conheciam química, astronomia, agricultura, alquimia, magia. Eram de corpos densos, isto é, deixaram para trás a parte etérica, né, de outras raças. Os atlantes eram de estatura superior à atual, possuíam uma alta tecnologia que combinaram com magia, mas que ao final degeneraram e foram destruídos.
representaram o ponto mediano da evolução nesta atual ronda. Atlântida foi destruída por um cataclisma e os sobreviventes fundaram a nova raça raiz, a raça ariana. A raça ariana, nossa raça atual, segundo Blavatsky, existe há aproximadamente 1 milhão de anos. Seu principal objetivo é o desenvolvimento da mente. E para isso, se diz, foi banhada com os eflúvios da sabedoria do planeta. Adquiriu o quinto sentido, o olfato. Nós, hoje em dia, estamos na quinta subraça, mas o planeta está gerando simultaneamente a sexta e a sétima subraças, isto é, aumentando a velocidade da evolução planetária. Podemos dizer que a providência divina está trazendo à Terra espíritos moralmente mais evoluídos de outras orbes para ajudar a nossa evolução. Talvez poderíamos mencionar as crianças índigo, cristal e outras mais que são seres especiais. E só para ficar registrado, as subraças da nossa raça ariana, a primeira se desenvolveu no Planalto Central da Ásia, na região do Tibete, onde teve uma poderosa civilização esotérica. A segunda floresceu no sul da Ásia, na era pré-védica, foi conhecida pela sabedoria dos rishis da Índia, os esplendores do antigo Império Chinês e Sudeste Asiático. A terceira subraça se desenvolveu no Egito, tá? Que é totalmente de ascendência atlante, na Pérsia, na Caldeia. A quarta resplandeceu com as civilizações da Grécia e de Roma. E a quinta foi manifestada na Europa, Alemanha, Inglaterra, outros países da Europa, e hoje floresce na América. Então, isso é o que eu teria para comentar. Desculpa eu ter corrido um pouco, e o telefone, mas é isso aí. Obrigada pela sua atenção. Nós que agradecemos a você, Berta, o trabalho de estudo tão grande, né? Material extenso, que a gente pode até rever várias vezes, porque realmente é complexo. É um estudo bastante complexo e que você teve que pesquisar bastante para poder fazer esse resumo, né? Principalmente das instâncias, né? Da doutrina secreta. Aquilo ali é muito difícil. Realmente, fazer os parâmetros das coisas não é fácil, não. Poxa, nós te agradecemos demais mesmo. E, como sempre, a gente espera que você volte para a nossa loja, traga sempre esse material importante para estudo, porque é assim que a gente se conhece, né? Enquanto humanidade também. E eu queria que você deixasse umas palavras para o pessoal da loja, só para a gente encerrar a gravação, porque o nosso bate-papo vai continuar, tá bom? Tá Obrigada bom. mesmo. Eu que agradeço a loja pelo convite, pela confiança, tá? Esse é um estudo que eu realizo já há muitos anos, viu? Acho que a primeira vez que eu falei de Estâncias de Edição foi em 2008, por aí. Mas cada vez é um novo entendimento. Então, eu agradeço muito por me permitir estudar junto com vocês. E cada vez é uma luz a mais. Obrigada. Nós que agradecemos muito. Muito obrigada. Namastê. E, com certeza, vamos até aproveitar bastante esse material para estudar bastante. E estudar a doutrina secreta é para sempre. E acho que foi uma linda homenagem para a nossa HPB, né? Nossa instrutora, que nos apresentou esse material rico, maravilhoso, essa nossa história, essa nossa tradição oculta, né? Que a maioria da humanidade não conhece, a qual não tem a menor ideia. Muito obrigada mesmo. Tudo de bom. Obrigada.